E vamos falar hoje sobre estratégias nutricionais? Vamos falar sobre jejum, sobre low carb, sobre cetogênica, sobre dieta do Mediterrâneo, sobre ciclo de carboidratos, sobre dieta flexível, sobre hipocalórica. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para você é que não existe uma alimentação ou uma dieta que ela é mais relevante do que outra. Tudo vai depender exatamente da sua individualidade, do seu contexto. E qual estratégia você pode ter mais adesão. E entenda que bom que temos várias estratégias, porque você pode ciclar entre elas. Você pode fazer estratégias dentre elas. Não precisa escolher uma, se agarrar a ela e fazer uma contra outra, ou a X estratégia é melhor do que outra. Não, isso não existe, tá? Nunca esqueça que antes de qualquer estratégia, primeiro existe você, primeiro existe a sua individualidade. E um bom profissional precisa ter um olhar, primeiramente, no indivíduo, conhecer quem é você, conhecer a sua individualidade, a sua necessidade, a sua rotina, e só depois consultar, só depois construir, na verdade, uma estratégia junto com você. Então, lembre, primeiro é você, depois a estratégia. E sobre o low carb, o que é low carb? É aquela estratégia que ela é reduzida em carboidrato inteira, que ela é reduzida e não zerada, como muita gente acha, tá? Uma boa estratégia low carb, ela vai variar ali, mais ou menos, nos 100 até 120 gramas de carboidrato por dia. Então, veja, 120, 100 gramas de carboidrato por dia é muita coisa ainda, tá? Não é nada ali fora do comum. Eu costumo falar aqui, quem tem uma base regular de comida de verdade e respeita de fato a sua fome e a sua saciedade, naturalmente já está dentro do low carb. Se você tem essa alimentação, essa base regular realmente dentro da alimentação natural e você faz o uso do industrializado, do processado, do fast food, junk food, de fato, como exceção, basicamente você já está enquadrado dentro do low carb, entende? Então, se você consome ali mais ou menos cerca de 100 gramas de carboidrato, você já está enquadrado, tá? Dentro dessa low carb. Se você consome ali mais ou menos 40% do valor energético total, você está enquadrado dentro de low carb, certo? Não precisa zerar. Não existe a necessidade de você zerar o carboidrato, por exemplo, tá? E assim como eu falei, não existe dieta melhor, dieta pior, é tudo questão da sua individualidade, tá bom? Então, outro ponto sobre a low carb. A low carb é bem interessante para o controle glicêmico, tá? E a melhora também da sensibilidade insulínica. Então, pacientes que estão ali pré-diabético, então, de fato, com esse perfil glicídico né, um pouco alto, triglicerídeos alto, a insulina também está um pouco alta, hemoglobina glicada também está um pouco alta. Então, é interessante reduzir esses carboidratos, tá? E como benefício, você tem a redução ali dos triglicerídeos, tá? Você também tem o aumento do HDL, você também tem uma redução da sua glicemia, você tem uma redução da sua hemoglobina glicada quando você faz essa alteração do seu padrão alimentar. Então, a low carb, tá? Sem restrição, essas low carb que você olha, né? Que é very low carb, por exemplo, que é muito restrita. Se você for estar realizando uma low carb, por exemplo, muito restrita, porque dentro da low carb também tem suas classificações. Uma low carb normal é nesse contexto que eu falei para você. Porém, dentro dessa classe também existe outros tipos de low carb. Tem low carb que são mais restritas em carboidrato, tá? É uma estratégia válida? Pode ser válida. Como eu falei, mais uma vez, dependendo da individualidade. E lembre-se, sempre quando a gente coloca uma estratégia que ela é mais restrita, a ideia é que ela tenha dia para começar e dia para terminar. Não é essa estratégia que vai valer como seu padrão. Ela vai servir realmente como uma estratégia pontual, tá? Por exemplo, passei um bom tempo fazendo low carb, me adaptei, quero dar um estímulo diferente. Então, eu vou fazer, por exemplo, uma semana, 3 semanas, um mês ali, algumas semanas, uma estratégia, entendeu? Por isso que a gente não pode falar que a restrição gera compulsão. Não. Nem toda restrição gera compulsão, não existe isso, tá? Outro benefício também da low carb é o controle realmente da saciedade. Por quê? Porque a gente faz o controle ali pela disponibilidade dos corpos cetônicos, a gente acaba, de fato, tendo uma maior saciedade. Sobre low carb, de modo muito enxuto, é isso que eu apresentei para você, tá? Vamos falar agora sobre o segundo tipo de estratégia, que é o tal do jejum intermitente. O que é o tal de jejum intermitente? Né? Jejum intermitente nada mais é do que você ter um horário específico, uma janela alimentar, e tem um horário específico quando você vai introduzir, você vai induzir o jejum, tá? Então, é um horário, uma janela alimentar, onde você não vai comer, e uma janela alimentar que você vai, de fato, ali se alimentar. E existem também vários tipos de jejuns, tá? Existem jejuns noturnos, existe jejum que você faz de 14, 16, 18, 24 horas. Se é interessante, se não é, depende da sua individualidade, tá? Mas existem várias formas de se fazer o jejum. E também você pode colocar o jejum intermitente como uma estratégia na sua semana. Não necessariamente você fazer todos os dias. Mas eu quero testar o jejum, por exemplo, o jejum noturno.
quero parar ali de comer às 18 horas e fazer esse jejum noturno para comer amanhã, às 8 horas da manhã, às 6 horas da manhã, quero fazer essa estratégia 3 vezes na semana. Pode ser válido, Marlene? Claro, pode ser válido. E o jejum noturno, inclusive, é uma das melhores estratégias e uma das melhores opções, porque você sincroniza a crononutrição com o seu ciclo circadiano. E aí vem um ponto bem importante, né? Alena, os dias que a gente emagrece, qual é a ideia do jejum? A ideia do jejum é que quando você coloca um horário ali para você comer específico, você passa um outro horário maior de jejum, a naturalidade, né, a consequência disso é que você diminui o volume daquilo que você come. Então, por você diminuir o consumo daquilo que você come, é que leva a questão do emagrecimento. Nada adianta você fazer um jejum, por exemplo, de 14 horas e na sua janela ali do horário alimentar, você comer igual a capivara maluca, morrendo de fome. Você entende? Não compensa, não é o quanto que você passa sem comer, mas sempre é o quanto que você come. Tá? Então, a estratégia de intermitência nada mais é de modo muito simples. Isso que eu entreguei aqui para ti. E a outra estratégia que eu quero trazer para você é a tal da dieta flexível, né? O que é a dieta flexível? É um protocolo que de fato permite flexibilizar é, o manejo desses alimentos, tá? Como, por exemplo, dentro do contexto, dentro da sua taxa metabólica basal, dentro do seu gasto energético total, você precisa consumir X. E aí existe contas de cálculos para você fazer esse manejo. Então, você pode fazer as trocas entre si, você pode colocar aí a exceção para você fazer, desde que você conte ali sim essa questão dos carboidratos e das calorias que realmente você precisa, entende? Então, é uma estratégia bem legal para você conseguir flexibilizar, tá? E dentro dessa estratégia, você pode colocar uma low carb, um jejum, você pode botar várias outras estratégias também. Quando se você for realizar uma dieta flexível, estude sobre ou busque um nutricionista para orientar você a como fazer esses cálculos e como fazer esse manejo de modo correto, tá? A outra estratégia que eu quero trazer para você é a tal da cetogênica. A cetogênica é um tipo de estratégia que realmente já se reduz a quantidade desses carboidratos, tá? Aqui nessa estratégia, o ideal é que você consuma até 50 gramas de carboidrato por dia. É uma restrição realmente mais agressiva. Por exemplo, se eu for comparar a low carb você pode consumir até 100. Se eu estou falando da cetogênica, é a metade. E saiba que 50 gramas de carboidrato por dia realmente aí é pouco. No entanto, uma boa cetogênica não é você simplesmente reduzir os carboidratos, de você comer proteína ou carne, de você se entupir de gorduras, qualquer tipo de gordura de fato à vontade. Não. A ideia é você reduzir realmente aí os carboidratos, você manter uma boa oferta proteica, mas sem exageros, e as gorduras você vai consumir poli e monoinsaturados. E não é se encher de bacon, se encher de calabresa. Não, não é isso, tá? A cetogênica real não é isso. Então, os benefícios da dieta cetogênica é que realmente você tem uma perda de peso ali, tá? Bem empoderada, bem rápida, né? Também a low carb, ela tem essa característica dessa perda de peso muito rápida. Agora, veja o que eu estou falando. Estou falando perda de peso e não perda de gordura. E por que que o peso acontece? Se eu diminuo a quantidade dos meus carboidratos, naturalmente eu diminuo a minha retenção, tá? Porque a insulina, ela aumenta essa retenção. Outro ponto também é que os carboidratos, nossa reserva de carboidratos, a gente chama de glicogênio, que a gente tem no músculo e no fígado. Cada molécula dele puxa para si algumas moléculas de água. Então, a partir do momento que eu diminuo esses meus carboidratos, eu perco mais água. Então, eu acabo eliminando mais água. E isso faz uma diferença na balança. Mas é diferença de peso. Você está perdendo água e não perdendo gordura. E é por isso que muitas pessoas fazem a cetogênica ou fazem a estratégia low carb e falam, mas eu perdi peso muito rápido, vai é melhor. Não, baby, você perdeu gordura, tá? É isso que você quer perder. Você perdeu peso, você perdeu água, certo? Então, essa perda de peso, de fato, de modo mais expressivo, acontece pela perda de água. Bem característica quando você faz uma estratégia cetogênica e uma dieta também low carb. E falando ainda da cetogênica, é uma estratégia que, na prática, ela não é tão usual, porque realmente a quantidade de carboidratos dela é muito reduzida. Então, ela serve para alguns tipos de pacientes, por exemplo, pacientes que estão com esteatose hepática muito avançada, para alguns pacientes ali que precisam de um acompanhamento realmente bem estratégico, e é uma estratégia para ser colocada ali de modo bem pontual, sabe? Um dia para acabar e um dia para finalizar. Tem pessoas que vivem, né, nesse estilo de vida cetogênica. Se você se adapta, ótimo. Mais uma vez, não é sobre estratégia, não é sobre a melhor estratégia, é sobre você. Se você se adapta, se é uma estratégia que você tem adesão, maravilha, vai fundo. E a penúltima estratégia que eu quero trazer aqui para você é o ciclo de carboidrato. Nada mais é do que você fazer o consumo de carboidrato, a quantidade de carboidrato em dias alternados. Então, por exemplo, se você tem um dia que você faz um treino de perna mais puxado, você pode colocar um consumo a mais de carboidratos.
Se é um dia que você não treina, você pode diminuir esses carboidratos. Você pode ciclar entre os carboidratos, como o próprio nome já fala, né, ciclo de carboidratos. É você ter uma estratégia onde o consumo desse carboidrato ele vai variando ali durante o seu dia, né, mediante a sua demanda. É uma estratégia também bem legal. E o corpo também ele tem uma resposta bem interessante com esse tipo de estratégia. E por último aqui para a gente fechar, quero lhe apresentar a dieta mediterrânea, que é a minha queridinha, tá. E quais são as características desse padrão ali de fato mediterrâneo, tá. É um estilo de vida ali realmente mais saudável, você entregar alimentos ali mais anti-inflamatórios, com antioxidantes, ricos em polifenóis. Então você ter ali aquela sua alimentação com bastante frutas, com bastante verduras, com azeite, com frutas, né. Aquela alimentação que normalmente a gente acaba sugerindo, né. Então a estratégia mediterrânea ela é muito interessante, tá. A ideia é que você consuma ali uma boa densidade nutricional de vegetais, de frutas, tal, consumo moderado aí, né, de peixes, de ovos, derivados de leite também, e um baixo consumo de carne vermelha, tá. A estratégia mediterrânea ela é bem interessante, porque ela faz realmente esse aporte melhor, né, dessas vitaminas, minerais, compostos nutritivos, como eu já falei anteriormente, tá. Eu vou citar aqui para você alguns benefícios, tá, dessa estratégia. Então, um dos benefícios é a ação antioxidante, ela favorece ali a redução da insulina, ela inibe a absorção do colesterol no intestino, porque devido às fibras que você consome dos vegetais, das frutas, ela inibe também a síntese ali do colesterol através do fígado, devido a essa densidade nutricional, né, das frutas, legumes, azeites, essa densidade realmente que você entrega para o seu corpo. Ela tem efeito, né, anti-obesidade, ações anti-inflamatórias, devido à grande oferta, né, desses vegetais, desses legumes, dessas frutas, frutas vermelhas, abacate, nuts, azeite. Ela proporciona também o emagrecimento como consequência, melhora a cognição, reduz a pressão arterial, risco à aterosclerose, rigidez também na artéria, né, o que leva ali ao menor incidência do infarto, reduz o LDL plasmático, o colesterol, aumenta a concentração também de adipocinas anti-inflamatórias e aumenta também o HDL, que é o famoso colesterol entre aspas, tá bom, tá? Então, um resumo para você muito chuto sobre algumas estratégias nutricionais que eu trouxe aqui para você. Espero que seja útil para você, espero que você aprenda também, né? E um ponto importante, cadê você por aqui? Você já clicou nesse vídeo? Você já comentou? Se tá fazendo sentido para você ou se você quer algum tema específico que eu traga para você? Já compartilhou também esse canal aqui para outra pessoa? Para colocar uma pessoa aqui no bonde sagaz também? Se não, já faça isso, tá? Espero que tenha contribuído realmente para o teu conhecimento dentro das estratégias e qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu venho pra responder para você.